Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então nós vamos continuar aí a parte, né, de criar o filtro ordenação e paginação no nossos CRUDs, tá? E hoje então nós vamos fazer algumas alterações no nosso DAO genérico, tá? Então vamos ao código. Então na aula anterior, né, nós criamos a classe ordem e o conversor, né, para esta classe ordem, tá? E hoje então nós vamos criar, daí lá no DAO genérico, então nós vamos adicionar alguns atributos que serão necessários assim para a gente fazer então as consultas em si, tá? Então, quais são esses atributos, tá? Como nós teremos que filtrar os resultados, tá? Eu vou pegar aqui, criar um string filtro e vou inicializar com um valor vazio, tá? Então, se o usuário informa ou não o filtro, tá? Eu também preciso guardar as ordenações, né? Possíveis que eu vou desejar, né, nas instâncias desses DAOs aqui genéricos, né? Nas instâncias do DAO de cidade, de estado e assim por diante, tá? Que eu vou chamar então de lista ordem, tá? E eu vou inicializar ele com new arraylist, tá? Já vou deixar inicializado aqui para não ter problema. Tá? Eu também preciso saber qual que é a ordem que eu estou utilizando no momento, tá? Então eu vou criar um atributo chamado ordem atual, digamos qual que é a ordenação que o usuário selecionou, tá? Também vou ter aqui uma instância do conversor de ordem, tá? Converter ordem, que daí a gente vai ter que manter ele aqui para poder utilizá-lo, tá? Eu também vou ter que saber, tá, a quantidade máxima de objetos, tá, que eu vou exibir na minha consulta. Então é importante eu definir, eu vou inicializar primeiro com o valor 5, tá, que é um valor padrão. Também vou ter aqui um inteiro que eu tenho que guardar qual que é a posição atual, tá, na minha consulta. Digamos, se eu tenho lá vou inicializar com um valor 0. Se eu tenho lá, por exemplo, uma consulta com uma tabela com 100 registros, né, e eu vou fazer páginas de 5 em 5, né, digamos a primeira página do registro 1 ao registro 5, a segunda página do registro 6 ao 10 e assim por diante, né, e daí eu tenho que saber em qual dessas posições que eu me encontro, né, para poder realizar a consulta e exibir os objetos corretamente, tá? E também vou ter aqui eu preciso também saber o total de objetos, tá, que eu tenho na consulta para poder fazer a paginação de forma adequada. Certo? Então, depois que eu faço isso aqui, eu preciso encapsular, né, todos esses atributos, tá? Então, eu vou refatorar, tá? Vou encapsular todos os campos, tá? Aqui eu só vou deixar eles todos com a visibilidade protected, tá? E vou inserir após o último método desses getters e setters desse carinha aqui. Tá? E daí já deixei ele, como eu selecionei eles antes, né, eles já vieram todos selecionados aqui para encapsulamento, tá? Então eu vou deixar eles com a visibilidade protected, que daí fica mais fácil de eu manipular em quem herda, né, deste DAO genérico. Bueno, agora nós faremos algumas alterações aqui no método getListaObjetos. Tá? Então esse método getListaObjetos, ele vai retornar a minha consulta de forma paginada. Tá? Então, para eu fazer, primeiro eu vou ter que adicionar a cláusula where, a cláusula orderBy aqui, né, e fazer a questão da paginação, tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar eu vou criar uma string where, tá? Que vou inicializar com valor vazio, tá? E daí a gente vai adicionar, né, os elementos da consulta do filtro aqui. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, tá, em relação ao filtro, então existem as possibilidades de a gente fazer um ataque de injeção de SQL, por exemplo, aqui assim, tá? Não que na JPA não vai ser executado, mas eles podem dar um problema que vai fazer travar o nosso DAO aqui, tá? Então, alguns caracteres que são usados em injeção de SQL a gente vai tentar filtrar, como a aspa simples, o ponto e vírgula, o hífen, né? Que são caracteres que o pessoal pode tentar para colocar em algum ataque. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer que o filtro, ele vai receber então o filtro e o método replace all, que dele procura um determinado conjunto de caracteres e remove e substitui, né, por outro. Tá? Então, no caso, eu vou procurar aqui, ó, vou colocar entre colchetes, tá? Aspa simples, o ponto e vírgula e o hífen. E quando eu achar esses caracteres, eu vou substituir por uma string vazia. Né? Então, os caras tentar colocar um ataque de SQL, então a gente já tem alguma certa proteção aqui. Eu poderia colocar aqui também palavras-chave aí que são utilizadas no SQL, por exemplo, né? Para remover, né? Mas com isso aqui a gente já tem alguma proteção, tá? E daí como é que eu monto a cláusula where? Eu vou mexer então, começar a montar a cláusula where quando o usuário informou algum filtro, tá? Então eu vou testar aqui então se o filtro, o tamanho dele, né, da string que tem o filtro é maior que 0, tá? Então quer dizer que o usuário informou alguma coisa, tá? E daí eu vou pegar agora
essa ordenação aqui, e conforme o operador que eu estou usando, eu vou montar a consulta de uma maneira diferente, né? Com o igual ou com o like, tá? Então eu vou pegar, fazer um switch aqui, fazer um switch, tá? Daí na ordem atual, e eu vou pegar, tá, o atributo da ordem atual, né, para fazer um switch, tá? Então quando o caso, né, do case der operador igual, tá? Daí eu vou montar uma consulta, tá? O primeiro teste que eu vou fazer, assim, como nós temos, por exemplo, aqui na cidade o ID que é um inteiro, tá? Para não ter eu quero testar se o atributo é igual ao ID. Se for igual ao ID, eu vou tentar converter aquele valor, né, para ele não vir, digamos, por exemplo, tentar fazer uma consulta no ID com um número, né, com uma letra, e que deve dar um erro na consulta. Então, para evitar isso aqui, eu vou testar então se a minha ordem atual, tá, o atributo é igual ao ID, tá? Essa aqui é uma das lógicas que pode ser implementada para evitar esse problema, tá? Se acontecer isso, eu vou tentar aqui fazer uma conversão. Tento fazer aqui um integer.parseInt, tá? Por exemplo, ali no filtro, tá? Se ele conseguir fazer essa consulta, porque não tem nenhum problema. Se der algum problema, eu só vou dizer, vou colocar aqui, por exemplo, vou dizer que o filtro vai receber um valor 0, tá? Só para não dar problema na minha consulta, tá? Então testei esse if aqui e vou agora sim montar aqui a cláusula where para o case do igual, tá? Então eu vou dizer que o where vai ser mais igual, e daí eu vou concatenar aqui, porque aqui olha, ele está começando a consulta, from, por exemplo, estado, tá? Devo colocar um where. É importante deixar um espaço, né, entre o início de uma palavra e outra, tá? Que dele monta a consulta de forma adequada. Então eu vou colocar aqui o where, né, from estado, daí vai ter o where aqui. Daí eu tenho que dizer qual que é o atributo que eu vou utilizar, né? From where, digamos que a ordem atual get atributo, que daí ele vai montar assim from estado, where, né, nome, o ID, né, for igual, tá, a alguma coisa, mas, né, daí o filtro, tá, e fecho aqui minha consulta e dou um espaço. Então ele montou a cláusula where. E após isso eu vou fazer aqui um break, né, para ele já interromper esse switch aqui, tá? E agora vamos fazer mais um case. Daí, quando o case, por exemplo, for operador like, tá? Daí a gente monta a consulta de outra forma. Então eu vou montar aqui o where mais igual, tá? Devo colocar aqui o where, e aqui eu vou deixar toda a consulta em maiúsculo. Digamos, se o usuário informou em minúsculo, eu vou deixar tudo em maiúsculo, filtro, tá? E comparar com o valor que está no banco também todo em maiúsculo, que daí evita alguns problemas, né? E eu vou pegar aqui a ordem atual, tá? Ponto .get atributo, tá? Fecho aquele parênteses ali. Devo colocar aqui o like, né? Devo colocar aqui mais um filtro.toUpperCase, né? Daí mais, agora que eu coloco o sinal de %, né? Então ele vai filtrar por tudo que começa, né, com o filtro informado, tá? E devo colocar aqui um break, tá bem? Então retornei, né? Fiz aqui, testei 2 operadores, né? Depois, se eu tiver mais operadores, né, maior, menor, igual, daí a gente pode ir adicionando aqui, tá? Então aqui eu faço adiciono, tá, elementos, tá, para verificar, né, se eu tenho filtro. Tá, após eu fazer, então, digamos, fiz o filtro, eu vou pegar aquela minha aquela string JPQL, que eu monto a consulta, e concatenar com mais igual, né, ao meu where, tá? E daí também eu vou pegar minha JPQL, mais igual, eu vou colocar aqui the order by, tá? E mais, tá, a ordem atual, tá? E daí eu vou pegar o atributo, daí ele vai montar from, né, com where, né, e o order by no final, tá? Então eu vou até jogar aqui no console, ó, JPQL, para a gente exibir, tá, a minha consulta no console, só para ver como é que ele está montando. Se der algum problema, a gente já consegue ver aqui. Após fazer isso, né, a gente precisa, enfim, montar aqui a parte da paginação. Então, para eu paginar o resultado, eu tenho primeiro que saber, então, quantas páginas, qual o total de objetos que eu possuo, né, na minha consulta,
Porque daí a gente vai elaborar algumas lógicas para poder navegar entre as páginas, tá? Então eu vou pegar aqui, vou dizer que o total de objetos ele recebe. Aqui é Entity Manager, método Create Query, né? Vou executar a consulta, né? E daí eu vou pegar o método Get Result List, tá? E daí ele retorna o método Size com o tamanho da consulta. Então, claro que daí nós vamos ter que executar sempre 2 vezes a consulta para poder saber, né, esses resultados, tá? E daí no método Create Query, tá? Ele possui aqui ele possui um método setFirstResult, tá? Que daí eu vou pegar a posição atual, o atributo posição atual, e também possui o método, tá? setMaxResults, tá? Que daí eu vou colocar aqui o meu máximo de objetos, tá? E devo colocar ponto de novo. Eu só coloquei, quebrei aqui, ó, porque essa consulta, assim, ó, na verdade o método seria assim, ó. Só porque eu tô aqui, como eu tô quebrando aqui, né, minha linha um pouco maior, então eu executo o Entity Manager, método Create Query, né, setFirstResult, posição atual, setMaxResult, o máximo de objetos, tá? Feito isto, né, a gente também pode pegar e já ajustar, né, o método, esse getListaTodos também para retornar ordenado, tá? Então aqui eu vou fazer um from, né, mais order by, né, e dei mais, então ordem atual e o método getAtributo, tá? Que daí ele monta então uma consulta aqui de forma ordenada, tá? Além disso, agora o que nós faremos? Nós precisamos, aqui eu só vou quebrar a linha para aparecer todo o meu método, tá? Então aqui nós precisamos agora fazer métodos que vão mudar os valores, né, da posição atual para poder exibir os resultados paginados, tá? Então para fazer isso, eu vou criar então primeiro um método para ir para a primeira página, então, public void primeiro, né? Então daí eu vou retornar para a primeira página, na verdade que a primeira página com a posição atual é 0, né? Então eu vou dizer que a posição atual receber valor 0. Então executo esse método quando quero vir para a primeira página, tá? Vou criar um método public void anterior, tá? Daí esse anterior ele vai sempre recuando, né, uma página que ele se encontra, tá? Então eu posso dizer que a posição atual vai receber menos igual ao máximo de objetos, tá? Aqui uma situação que pode ocorrer que eu já esteja na primeira página, né, e clique no botão anterior, né? Então para ele não ficar com resultado negativo, não der um erro na minha consulta, eu só vou fazer um teste aqui, vou testar se a posição atual não ficou menor que 0, tá? E se ela ficou menor que 0, eu vou dizer que a posição atual recebe o valor 0, né? Para não ultrapassar os limites aí da consulta, né? Nesse caso negativo. Tá? Depois do botão anterior, eu vou criar o botão próximo. Então eu vou criar aqui um método público, void, que eu chamo de próximo, tá? E esse método, daí ele vai ir para a próxima posição, tá? Aqui eu só vou testar, tá? Se, digamos, eu não estou na última posição, ele não vai ultrapassar o valor da posição atual, né? Não vai ser maior que o valor do máximo de objetos, tá? Então eu vou testar aqui se a posição atual, quando eu somo ela ao valor de máximo de objetos que eu tenho, se vai ficar menor que o total de objetos, tá? Se ocorrer isso, daí, digamos, não fica maior, eu vou dizer que a posição atual vai receber mais igual ao máximo de objetos, tá? E desse que é o botão próximo, né? E do último, eu vou ir para, digamos, para a última posição, tá? Digamos, a última posição seria assim, digamos, o total de objetos menos o máximo, tá? Digamos, quando eu tenho, por exemplo, lá 100 objetos na minha consulta, né, minha paginação é 5, se eu quero ir para a última página, eu tenho que ir para a página do 95 ao 100, né? E daí a gente tem um detalhe, quando eu tenho, por exemplo, 97 registros, né? Eu não posso pegar daí, então, o total de objetos e diminuir 5. Na verdade, eu tenho que pegar 95 ao 97 para exibir a última, tá? Daí para fazer isso a gente vai ter que criar uma pequena lógica aqui, né? Eu vou criar então o método último. Então eu tenho que saber o resto, quanto sobra dessa divisão do total de objetos pelo máximo de objetos, tá? Vou pegar então aqui o resto,
E eu vou pegar então o total de objetos, percento então ao máximo, eu devo saber quanto que sobra dessa divisão, tá? E se o resto for maior que zero, né, que não é um resultado exato, né, dessa divisão, devo pegar então a posição atual, tá? Posição atual, recebe então o total de objetos menos o resto. Nesse caso, por exemplo, se tivesse 97, né, dividido por 5, ia sobrar 2. Daí eu pego então 97 menos 2, né, vou colocar a posição atual na posição 95, tá? E do caso contrário, né, por exemplo, se fosse 100, daí eu pego só a posição atual, recebe então o total de objetos, tá? Menos o máximo, né, daí eu partiria, por exemplo, da posição 95. Então, já temos quase todos os métodos. Outro método interessante, né, que nós vamos ter agora é um método só para exibir uma mensagem de navegação. Eu quero exibir uma mensagem assim, ó, mostrar um resultado, tá? Uma mensagem só para dizer em que posição que o usuário está, tá? E eu vou mostrar assim, por exemplo, listagem de 5 registros até 50 de um total de 100. Tá? Eu quero mostrar em que página que eu estou. Tá? Então eu vou criar aqui um método público, void, que eu vou chamar de mensagem navegação. Tá? E esse, aliás, o método retorna uma string, perdão. Retorna uma string e eu vou também chamar de get mensagem navegação, porque daí eu já posso chamar ele diretamente lá no JSF. Tá. Então eu vou só criar aqui, eu vou saber então até que posição que eu estou indo, tá? Então eu vou pegar o int até, eu vou colocar então a posição atual mais o máximo de objetos, tá? Então seriam os que eu estaria exibindo, né? E devo só fazer um teste aqui, então if, então se esse até for maior, né, que o meu total de objetos, tá? Eu vou pegar então no até, ele recebe então o total de objetos. E agora eu vou montar então a minha string para retornar para o usuário, né, a mensagem. Então eu vou colocar um return, tá? Eu vou retornar assim então, listando, sei lá, listando de, vou colocar mais aqui então a posição atual, né? Mais um, né? Porque a consulta ela retorna, digamos, começa a posição da consulta em 0, né? Então só para ficar mais claro, mais parecido para o usuário, vou colocar o 1, né? Devo colocar mais então até. Então listando de 1 até. Dei mais o valor do até. Mais, devo colocar aqui então de. Devo colocar aqui mais o. Vou quebrar a linha. Total de objetos. Tá? Mais registros. Eu poderia fazer aqui, ó, então, eu vou fazer um pequeno teste que eu vou verificar então se o total de objetos é maior que 0. Se tem alguma coisa na consulta, eu retorno isso aqui. E do contrário, eu só vou retornar outra mensagem, né, para exibir lá. Vou colocar return então, nenhum registro encontrado, né? Acho que fica um pouco melhor. Bueno, e daí estaria pronta, né? A princípio estaria pronta, se não tiver nenhum erro, a nossa estrutura, né, para a gente fazer o filtro, ordenação e paginação. E daí na próxima aula a gente vai realmente daí trabalhar nos detalhes, né, que cada DAO vai possuir, né, e também colocar na tela, né, elementos para a gente manipular então esses métodos aqui e pegar, né, esses atributos e exibi-los na tela. Tá, pessoal? Então obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.